Existe risco investindo na renda fixa? Sim, existe. Nesse vídeo eu vou te explicar qual é o principal risco e o que você pode fazer para mitigar ele. Meu nome é Fernanda Menossi e além de rico milionário com dinheiro multiplicado, eu também quero você com seu dinheiro em segurança. Calma, não precisa se assustar, sim, existe risco, mas eu vou te mostrar que tem remédio para tudo isso daqui, só que para você ter acesso à receita de bolo completa, para você não cair nesses riscos, eu preciso que você se inscreva aqui no canal. Me ajude a levar informação de qualidade para mais pessoas e quando você se inscreve, só de apertar nesse botãozinho, isso já acontece. Além disso, compartilha com seus amigos também, porque eles podem estar correndo riscos também sem saber. Então vamos compartilhar para todo mundo poder ficar bem rico e bem seguro. Bom, vamos lá. Quando a gente pensa nos nossos investimentos de renda fixa, a gente já pensa na rentabilidade que sempre aparece ali, né? Pode ser uma rentabilidade pré-fixada, que é uma rentabilidade fixa, pode ser uma rentabilidade variável, como por exemplo 100% do CDI, 160% do CDI, mas sempre vamos pensar nessa rentabilidade como um prêmio. Aquela empresa, aquele banco, o governo está te pagando um prêmio por você confiar de deixar o seu dinheiro investido com ele. Logo, quanto maior o prêmio que você vai receber, maior o risco que você corre. Afinal de contas, vamos pensar num banco, né? Para o banco pegar o seu dinheiro, ele tem que te convencer que ele é bom o suficiente para você ir lá e emprestar dinheiro para ele. Se não, se ele não for bom o suficiente, você vai deixar com qualquer bancão da vida, né? Então ele vai te atrair. Como que ele te atrai? Aumentando a rentabilidade que ele te paga. É por isso que quando a gente pensa nos grandes bancos, eles não têm bons investimentos em renda fixa, porque eles não precisam te atrair com bons prêmios. Eles já te atraem normalmente porque o povão já está acostumado a ficar ali no meio deles. Mas bancos menores, empresas menores, precisam de alguma forma chamar a sua atenção para que você dê o seu dinheiro lá para eles, né? Empreste no caso, e eles fazem isso aumentando o prêmio, com uma rentabilidade mais elevada. Mas por que isso caracteriza um risco de fato? Porque se é um banco menor, uma empresa menor, o principal risco que existe é de não me pagarem. Sim, eles podem me dar esse calote. Como que eu vou me proteger então desse risco, né? Fernanda, você falou lá no começo que dava para se proteger? Sim, os próprios investimentos de renda fixa, a maioria deles, possuem a cobertura pelo FGC. Já ouviu falar no FGC? Comenta aqui para mim se você conhece ele. FGC é o Fundo Garantidor de Crédito. E ele garante que para os seus investimentos de até 250 mil por CPF e por instituição financeira, ele vai ressarcir seu prejuízo. O que isso significa? Que para mim, Fernanda, no meu CPF, até 250 mil em cada um dos bancos e empresas que eu investi, o FGC vai me dar a garantia de que se acontecer alguma coisa, eu recebo meu dinheiro de volta. Qual que é o problema? Esses 250 mil contam tanto o dinheiro que eu investi quanto a rentabilidade. Então tomem cuidado com isso, principalmente quem já está investindo quantidades maiores ou quem está investindo pensando no longo prazo, para ver se o seu investimento lá na frente não ultrapassa esses 250 mil naquela determinada instituição, entendeu? Porque se ultrapassar e esse banco, essa empresa vir a quebrar, você não vai receber o seu dinheiro de volta. Aliás, você vai receber os 250 mil, mas o que exceder isso, você não recebe. Então não, você não vai perder tudo, mas você pode perder um pouco e ninguém quer perder, né? Por isso, mais uma vez, regra de ouro que eu sempre falo pra vocês, diversifiquem. Eu sei que às vezes a gente olha a corretora e tá sempre aquele mesmo banco ali com o nome brilhando, chamando nossa atenção com uma rentabilidade maravilhosa, mas faça contas e veja se você está coberto pelo FGC. Aí você vai falar, ai Fernanda, lá no começo você disse que tinha risco, mas tem o FGC, eu tô tranquila. Qual que é o problema? O FGC, ele pode demorar até 6 meses para te pagar. E qual que é o grande problema disso? É o dinheiro lá da sua independência financeira, que você vai receber hoje, mas você pode reinvestir daqui 6 meses? Não. O grande problema é a sua reserva de emergência. Nossa reserva de emergência fica e deveria estar toda dentro da renda fixa. O que acontece se você coloca toda a sua reserva de emergência em um só lugar e esse local tem um problema? Você vai ficar sem o dinheiro da sua reserva. Então imagina que você foi lá e construiu seus 6 meses de reserva de emergência, porém
você é uma pessoa muito sortuda e aí assim que você precisou do seu dinheiro, aquele banco que o seu dinheiro estava investido quebrou. O que você vai fazer? Você vai ficar de braços cruzados esperando o FGC te pagar. Então, além da regra de diversificar, quando a gente fala de longo prazo, médio prazo, diversificar entre diferentes tipos de rentabilidade, a sua reserva de emergência também tem que estar diversificada. É por isso que uma parte da reserva eu sempre gosto de manter no Tesouro Selic, porque ela é garantida pelo governo. Inclusive é importante ressaltar, hein, gente, Tesouro Nacional não tem FGC. Tesouro Nacional é garantido pelo governo. Mas voltando aqui, então a gente tem o Tesouro Selic e deixar um pouquinho em pelo menos 2 ou 3 instituições diferentes separados da sua reserva de emergência. Fernanda, você está falando que só para minha reserva de emergência eu já deveria ter 4 locais diferentes investidos? Sim, porém eles podem estar todos dentro da sua mesma corretora, porque quando a gente fala de instituição financeira, a gente está falando de onde você investiu, não por onde você investiu. Calma que eu vou explicar melhor. Onde você investiu é aquele banco, é aquela empresa, é o governo. O por onde, que é a corretora, não tem relação nenhuma com essa patifaria toda aqui. Essa salseira aí, se acontecer algum problema com o banco, a sua corretora não tem nada a ver. Da mesma forma, se a sua corretora quebrar, não vai impactar nos seus investimentos. Então não precisa se preocupar tanto com a corretora. Você só precisa se preocupar com onde você está investindo e ter esse cuidado aí para diversificar bem. Quem é bem conservador nos investimentos, inclusive, prefere abrir mão de altas rentabilidades por medo de não conhecer aquela instituição que está investindo. Eu, sendo muito honesta com vocês, não me preocupo com isso, confio no FGC, ainda que eu saiba, é a última notícia do vídeo, eu prometo, que o FGC não tem cobertura suficiente para todos os bancos, empresas e tudo mais. O que isso significa? Que se der um problema geral, o FGC não cobre todo mundo. Sim, existe, é um risco, estamos todos correndo. É improvável? Até onde a gente vive, sim. Porém, a gente já viu até em países aqui vizinhos no nosso, dando calote até no Tesouro Nacional. Isso significa que a gente nunca está 100% coberto em nenhum tipo de investimento. E aí você vai falar o quê? Fernanda, você está me mandando investir e tem todos esses riscos? Não! O que eu tô querendo te mostrar aqui é que ainda que existam esses riscos, vale a pena investir. O risco é muito pequeno perto de todo o grande volume de lucros e ganhos que você consegue ter. Ainda que exista o risco, investir continua valendo a pena. Então esquece essa ideia de que você vai estar sempre seguro, que renda fixa é aquele mar tranquilo. Na maioria das vezes é. Mas eu tenho que ser honesta com você e te dizer que existe aqui o risco e te dar essas alternativas para você conseguir se proteger. Mas você nunca estará 100% livre de risco. Tenha isso em mente, analise sempre seus investimentos, entenda o que você está fazendo. É por isso que eu reforço que não é só ir lá e apertar um botão, você tem que saber no que você está investindo, mas depois disso, vai ser feliz. Depois disso, vai ficar tudo bem, você vai ver seu dinheiro se multiplicando, você vai voltar a amar a renda fixa e seu medo vai diminuir. Mas nunca perca de mente que existe sim o risco. Você já sabia disso daí? Foi um susto pra você? Te deixei meio preocupada? Se você ficou confuso com essa história de corretora, banco, onde que eu invisto, se tem risco ou não, comenta aqui que eu posso fazer um novo vídeo explicando certinho essa relação de corretora e o local onde a gente investe, o que tem risco, o que não tem. A gente pode ir mais a fundo nesse tema. Não quero ninguém surtado, hein, deixando de investir por isso. Eu só quero vocês cientes do que é de fato o mercado. Fechado por aqui hoje, gente. Um beijo, até o próximo vídeo e não se esqueça de compartilhar. Se sua cabeça deu uma fritadinha com esse conteúdo, saiba que seu coleguinha também precisava saber dele.